uma apresentaçãozinha aqui. Boa noite a todos. Mais uma reunião da terapia intensiva aí das quartas-feiras à noite, né? Educação continuada. A gente vem nessa batalha aí 1 ano. Espero que isso sempre seja de estímulo e que se perpetue aí por muito tempo para que a gente possa ter aí um alto nível científico aí de condutas e de pensamento, diretrizes e protocolos que nos ajudem no nosso dia a dia. Hoje a gente conta com a participação do Dr. Gerocílio, é médico geriatra, né, e clínico, membro titular da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né, e vai nos abrilhantar aí, né, com um tema, né, bem palpitante e muito atual sobre cuidados paliativos em terapia intensiva. Cuidados paliativos atual até na Câmara de Deputados virou atualidade. Então, eu acho que será um tema interessante, né, vamos tentar aí retirar do máximo possível do doutor Gerocílio. E eu acho que é isso, Gero. Obrigado pela sua presença. Eu sei que tempo hoje em dia é difícil. Obrigado aí por disponibilizar esse tempo para ajudar a gente nesse crescimento como um grupo, como um todo. E a bola é sua aí, manda bala. Tá bom? Tá certo. Pessoal, prazer aí. Quem não me conhece, eu sou o Gerocílio, tá? Pode me chamar de Gero, como a maioria me chama. Sou geriatra, né? E, assim, morava em Manaus, era assistente, né? No serviço de cuidados paliativos, né? Já escrevi capítulo de livro, inclusive. E é um tema que eu gosto muito dentro da geriatria, dentro da medicina como um todo, tá? Vamos lá começar a apresentação. A primeira coisa que eu vou perguntar é assim, paliativo e UTI, o que tem a ver, né? A gente sabe que muita gente pergunta isso, se é paliativo não tem que estar na UTI, o que eu estou fazendo na UTI? E aí a gente tem duas ideias, né? Porque a gente vai estudar isso. Esse artigo que foi publicado anteontem pela Medical Care, faz parte do grupo de artigos dele para comemorar... Professor, licença. Eu não sei se é só comigo, mas está muito baixo para mim ouvir. Eu não estou conseguindo ouvir nada. Eu olhar aqui. Mas o áudio tá legal aqui para mim, viu, Gero? Não sei se outros estão com o áudio baixo, mas aqui tá bom, no fone tá legal. Veja aí se mais alguém tá com áudio ruim. É só você, Janeiro? Ou tem alguém? Para mim tá normal. Para mim também tá normal. Será que não é alguma coisa aí localizada, não? Botar o fone, talvez melhor, enfim. Tá certo, eu vou continuando aqui. Então, esse artigo foi publicado anteontem, né? Foi no dia que o Sintra me convidou para aula. Eu já tenho a aula pronta, tranquila. Aí quando eu vou revisar, o artigo saiu no dia. Aí legal. A gente ia ter que dar uma atualizada. E que bom que então, assim, a gente vê com esse artigo a importância que é dada à medicina paliativa dentro do campo da medicina intensiva. E a gente vê tanto a brasileira também, a AMIB, inclusive foi uma comemoração, a AMIB estava tentando em 2014, há 2, 3 anos, fazer com que a medicina paliativa fosse a área de atuação da medicina intensiva e conseguiu. Então a gente vê que existe um grupo dentro da AMIB e que existe um grupo também a nível internacional e o paliativo é muito bem englobado pelas especialidades ligadas à terapia intensiva. Esse artigo, só de forma geral, para eu convidar vocês para a aula, o que esse artigo que foi publicado anteontem traz para a gente é que ele fala que o médico que trabalha em terapia intensiva, o intensivista, ele tem que saber cuidados paliativos, porque todos os pacientes que estão lá com ele podem ir a óbito e ele vai ter que praticar práticas paliativas. Ou seja, se aquele paciente vier a óbito, ele vai ter que lidar com aquele óbito, com a comunicação de mais notícias, com o acolhimento familiar, com o controle de sintomas na hora daquele óbito, mesmo que seja inesperado. Então, ele até coloca como a terapia intensiva todo o país. No microfone, está bem? Oi? Você está com o mudo desativado. Ele está me ouvindo. Então, o que acontece? Ele coloca tanto a importância de que a medicina intensiva, o paciente crítico, ele está dentro do cuidado paliativo, aquele paciente que está no final de vida, entendeu? Então, a importância do intensivista de saber cuidados paliativos, pelo menos de forma primária, conceitos gerais e cuidados gerais.
Aí, uma outra coisa que eu chamo para convidar vocês para a aula é o seguinte, aí a gente pensa às vezes, eu sou intensivista e o meu objetivo é que o paciente não morra no meu plantão, ele não vai morrer aqui comigo. E para onde que vai esse paciente? O que acontece com os sobreviventes da UTI? Todos esses dados americanos, tá? A gente sabe que 2/3 desses pacientes vão continuar com dificuldade para viver sem auxílio, vão precisar de alguém para cumprir as suas atividades de vida diária. 50% deles vão precisar de um cuidador por pelo menos um ano, tá? 1/3 desses pacientes que saíram da UTI vão morrer dentro de um ano. Aqueles pacientes que tiveram em ventilação mecânica por mais de 14 dias, a gente sabe que desses que tiveram ventilação mecânica por mais de 14 dias, os que eram acima de 64 anos e já tinham uma dependência funcional, ou aqueles acima de 74 anos, 95% deles morreram em um ano, tá? 50% dos pacientes que tinham algum comprometimento cognitivo aceleraram e outros que desenvolveram, existem demências associadas a uma internação prolongada, e 30% a 70% com alguns sintomas psicológicos que chegam a perdurar até por 5 anos. Então, até aí a idade, é interessante a influência que a gente da geriatria tem também de lidar com o paciente. Às vezes, quando a gente vai conversar ou responder alguma interconsulta de cuidado paliativo, mas ele não tem comorbidade nenhuma, né? A gente olha para o idoso e fala, ele é frágil sarcopênico, entendeu? Que é um diagnóstico próprio da nossa especialidade. Pacientes que tiveram síndrome do desconforto respiratório agudo, isso num outro estudo que tinha uma idade média em torno de 45 anos, 50% deles não conseguiram voltar ao trabalho em um ano. Dos que voltaram, 33% não conseguiram o trabalho anterior e nem conseguiram manter o salário que tinham anteriormente. E 33% não conseguem voltar ao trabalho, tá? Então, a importância da gente ver o depois. A gente está tratando ali, está internado. Como que ele saiu do hospital? O que aconteceu depois com ele? E não só com relação ao paciente, com relação às famílias. A gente sabe que muitas famílias, isso pode perdurar até por 5 anos, nesse estudo que foi realizado, 33% com quadro de depressão e 70% com ansiedade, né? Por isso a importância, até quando a gente lê estudos sobre cuidados paliativos, se avalia esses sintomas de ansiedade, de depressão em familiares, né, que estão ligados ao paciente na UTI. Se não for suficiente, eu vou colocar uma colega nossa, a doutora Sabrina Corrêa, ela é médica, emergencista, intensivista e paliativista do Hospital das Clínicas, ela lida muito bem com os pacientes em cuidados intermediários, né, que ela é chefe do serviço. Ela tem um livro publicado sobre emergência e cuidados paliativos, inclusive foi o que eu fiz o capítulo junto, e aí eu vou colocar um videozinho aqui para ela de 1 minuto, só convidando vocês para a aula. Gero, para mim não está saindo áudio. Dar uma olhada aqui. Veja se vai agora. Talvez esteja aparecendo para os outros, para mim não. Deu para ouvir aí, pessoal? Será que não foi? É um convite, né, de Sabrina, justamente Sabrina é intensivista, né, e comenta sobre justamente de que ela atua na área da intensiva e o cuidado paliativo vem para agregar junto ao trabalho dela, né, ele soma, não é exclusão do que a gente faz no dia a dia, tá? Então, pessoal,
agora, né, depois que eu fiz essa breve introdução, eu vou conversar. A gente vai, no decorrer da aula, eu vou falar um pouco sobre cuidados paliativos, o que tem de conceito, o que tem de princípios, né, que é uma medicina baseada em princípios, o que a gente tem de avaliação, né, e de prognóstico, como que a gente costuma fazer isso de forma de linhas gerais, e vou comentar um pouquinho sobre as particularidades dentro da terapia intensiva, tá bom? Inclusive falando desse artigo que saiu anteontem. O conceito atual de cuidados paliativos, o cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes, que podem ser adultos ou crianças, tá? E as famílias deles que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Doenças que ameaçam a vida, não só o câncer. Fragilidade, a demência, a insuficiência cardíaca, a DPOC, engloba diversas doenças, né? Doenças que ameaçam a vida. Previne e alivia sofrimento através da identificação precoce, a avaliação correta e o tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais. Justamente falando da importância do cuidado paliativo de forma holística, né? Tentar ver o paciente de todos os pontos. Por isso que não se faz só com o médico, né? Existe uma equipe que auxilia para a gente poder lidar com o sofrimento humano. E isso é o mais difícil no cuidado paliativo. A receita de ensinar o controle de sintomas, isso é o mais fácil. O mais difícil é lidar com o sofrimento humano. E isso daí envolve abordagem, envolve acompanhamento interprofissional. Os aspectos importantes do cuidado paliativo, só para ficar, né, de conceito, o foco no cuidado paliativo passa a ser o doente, não a doença. A medicina centrada no paciente, na sua família, né? A gente entende o doente como um ser biográfico, ativo, com direito à informação e com autonomia plena para tomar suas decisões e seu tratamento. Ele passa a ser agente da sua saúde e não apenas aceitar o que está sendo imposto pela equipe de saúde, né? E a gente tem que ter aquela ideia, na medicina hoje a gente tem muitas doenças que não têm cura, né? A maioria das doenças que a gente lida no dia a dia são sem cura. E que muitas das vezes a gente está ali, né? A gente está tratando um paciente cardiológico, depois a gente está vendo medicações que alteram sobrevida, mas a gente sabe que alteram sobrevida, a gente está tentando em 10 anos e tudo mais, mas a gente sabe que a história natural daquela doença é que ela caminhe para uma finitude. Isso a gente tem que ter conceitualmente dentro quando a gente está tratando os pacientes, ainda mais nós clínicos que lidamos com pacientes com diversas condições crônicas. É importante a gente lembrar, paciente terminal é um termo que a gente tende a abandonar, tá? A doença que é terminal não é ele, né? A gente tende a falar que é paciente elegível a cuidados paliativos, né? Que é uma pessoa portadora de doença crônica e progressiva com prognóstico de vida encurtado a meses ou ano, né? É aquela ideia em muitos serviços, isso daqui a pouco a gente até comenta sobre estruturação de um protocolo para chamar a equipe de cuidados paliativos. Muitas vezes, em alguns serviços, tem a pergunta coringa, né? A pergunta do médico assistente: você surpreenderia se fulano de tal falecesse em 1 ano? Nessa resposta for não, e a pessoa não se surpreendesse, esse paciente provavelmente teria a indicação de já ter uma avaliação dos cuidados paliativos, tá? E paliar seria toda a medida que resulte em um alívio do sofrimento do doente. Já trazendo os conceitos da terapia intensiva, a gente fala que você alivia sofrimento independente da situação que aquele paciente esteja, né? Quando o paciente está criticamente enfermo, ele está no ambiente de terapia intensiva, a gente tem que trazer o melhor para ele em qualidade. Ação paliativa é justamente isso, né? Qualquer medida terapêutica que não tem aquela intenção curativa, mas a gente tenta levar o bem-estar ao paciente, tá bom? Esse equilíbrio. E cuidados paliativos, como eu falei para vocês, é uma medicina de princípios, né? Geralmente não existe o certo ou errado. Muitas das vezes, a ideia de quem está começando a estudar cuidados paliativos é aquela ideia, é para fazer tudo, é para não fazer nada. Geralmente a gente fica no meio termo, tá? Geralmente a resposta das perguntas costumam ser aquele paciente, geralmente é assim, né? Que a gente sempre comenta. Ele não cabe um bolo de chocolate para ele, mas cabe um caseiro ali de laranja, entendeu? Então, assim, não é proporcional para ele, talvez, uma reanimação, uma hemodiálise, porque a gente sabe que, prognosticamente, aquele paciente vai evoluir mal, né? Pelas comorbidades, pela fragilidade dele ou pelas outras doenças que ele tem. Mas cabe para ele a otimização do diurético, controle de dispneia, cabe a ele
um curso de antibiótico terapia, caso ele interne. Então, a gente avalia e cada paciente tem um. A gente, sempre no cuidado paliativo, a gente se baseia nos princípios e na ética, tá bom? Então, os princípios do cuidado paliativo: respeitar a autonomia do paciente, né, ou do seu representante legal, fazer o controle de dor e de outros sintomas que ele possa ter, iniciar o mais precocemente por ele, né, e criar esse vínculo, né, fazer uma rede de suporte para ele, né, que ele possa confiar e que a gente dê a mão e diga que ele vai continuar com a gente independente do que aconteça. Um trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, e agora se fala muito num trabalho interprofissional, né, que seria muito mais uma equipe funcional, coesa, trabalhando com aquele paciente, não todo mundo separado, trabalhando, né. Integrar aspectos psicossociais e espirituais no cuidado, que é muito importante para o paciente, inclusive aquele que está passando por um sofrimento. Vocês imaginam, a pessoa está com câncer avançado, uma doença avançada, está morrendo, tem filhos pequenos, quem vai cuidar daqueles filhos, como que vai ser depois deles? Às vezes é pai único, é o maior, é o que está gerindo a família, né, que está ajudando da maior forma, como que vai lidar com esse sofrimento que foge muito o que a gente pensa só no físico, né? Morrer, estar num sofrimento grande, a possibilidade de estar morrer gera um sofrimento que precisa ser acolhido, né? E o amparo aos familiares, aos cuidadores, isso faz parte dos princípios, tá bom? A gente reafirma a vida, reconhece a morte como algo natural, uma certeza que a gente tem é que todos nós vamos morrer. A gente tem aquela ideia que até foi comentário aí no Congresso Nacional: cuidado paliativo, a gente não preza pela eutanásia. Eutanásia é crime no Brasil, né? E nem a gente pode dizer que o que aconteceu, o que está sendo julgado, seria uma eutanásia, porque eutanásia não é você matar o paciente, né? A eutanásia é o paciente pedir para que alivie o sofrimento dele através de uma forma que o leve à morte, coisa que não tem a ver, né? Os conceitos são diferentes. E o que a gente preza dentro do cuidado paliativo é a ortotanásia, né, que é uma morte correta, né, se a gente lembrar do orto, do grego, que seria uma morte da forma mais natural. Existem outros conceitos aí no nível de paliativo mais filosófico, que se fala até na colotanásia, né, que é aquela morte bonita, que foi de outras formas, né, no lugar com os familiares, em casa, num ambiente que a pessoa queria estar, como se ela tivesse planejado a morte dela. Mas a gente fica com o conceito de ortotanásia, é o nosso objetivo principal. E outra coisa, para a gente definir plano terapêutico, a gente tem que saber os valores do paciente, o que ele tinha de valores. Eu acho que é muito interessante a gente falar até em nível de São Lucas. Ontem eu fui responder uma interconsulta de uma paciente que estava no hospital, e foi bem legal. A paciente hipertensa, 95 anos, frágil, sarcopênica. Era uma paciente que tinha diretivas antecipadas de vontade. Ela tinha, e isso legalmente basta estar no prontuário do médico assistente, mas ela tinha inclusive um cartório dizendo que ela não queria ser submetida por conta dos valores dela, sempre quis ter uma vida bem vivida, nunca morava sozinha anteriormente a tudo que aconteceu, teve um AVC dentro do hospital. E ontem, quando eu fui visitá-la, a neta morava fora, inclusive a gente conversou, estava em processo ativo de morte, a gente conseguiu paliar bem, e a família é super tranquila, e que legal que a autonomia dela foi preservada, né? Gente, o cuidado paliativo está tudo dentro da lei da ética, tá? A gente tem resolução do CFM, essa resolução do CFM, pelo peso da época que foi julgada, ela tem um peso de lei, porque ela chegou até o Supremo, tá, para ser julgada. Então, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa, do seu representante legal, né? A gente sempre lembra, e isso é uma coisa que sempre me perguntam, sobre o que significa essa questão da vontade da pessoa. Geralmente, o que a gente usa, a vontade da pessoa quando ela pode falar ou quando ela deixou aquilo escrito, né, diretiva antecipada. Quando não, os cônjuges, o cônjuge, né, ele tem o poder de decisão, mas a gente sempre, quando a gente aborda na comunicação, essa pessoa a gente aborda assim, ela vai tomar uma decisão junto com a gente, não é um sim ou não, a gente oferece coisas que são palpáveis, né, não é dizer que é que faça ou não faça, e a gente sempre deixa na comunicação dizendo que é a decisão dele como
daquele cônjuge estando na posição do doente, entendeu? Pensando nos valores que aquela pessoa tinha, e não... Porque assim, você vai dizer, você quer que eu deixe seu pai morrer? É algo que não faz sentido dentro de uma comunicação, tá? E outra coisa, o médico continua dando suporte, né, holístico aí ao paciente, oferecer a ele o cuidado paliativo. Nosso código de ética também fala, nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, né? Então a gente vê, fazer distanásia, tratar, ficar ali em cima é até considerado antiético, né? A Constituição também, né, no seu artigo 5, fala: ninguém será submetido à tortura nem tratamento desumano ou degradante, né? E a gente, desde o direito constitucional, a gente tem um cuidado paliativo muito bem elencado aí na lei e na ética, tá? A indicação de cuidados paliativos, a gente já conversou um pouquinho no início, né? São aqueles pacientes justamente que têm uma doença crônica progressiva, né? E que a história natural da doença é que leve ele à morte, tá bom? Para facilitar a vida, há mais ou menos 3 anos foi criado o SPICT, e a gente no Brasil tem o SPICT BR. Para que foi criado? Era mais ou menos uma ideia, é um formulário, né? E aí, assim, se você encontra que aquele paciente tem indícios que ele pode ter risco de deteriorização, que pode estar morrendo, você encaminha ele para avaliação da equipe de cuidados paliativos. Então, aqui o que a gente pode ver no SPICT BR? Ele vê desde pacientes que estão internando demais, pacientes que são disfuncionais, pacientes que estão sarcopênicos, com perda de peso, pacientes com neoplasia avançada, que já estão com declínio de funcional. Então, você sempre olha para você olhar quando que vale a pena já ter a avaliação do cuidados paliativos. Olha, doença renal, estágio 4 e 5, né? Doença respiratória também, quando você olha que já tem sintomas a paliar e o nível da doença está maior. Isso serviu justamente para as pessoas que não são especialistas em cuidados paliativos poderem encaminhar. E isso é um modo bem legal de você olhar, ver o SPICT-BR, vou encaminhar, vai lá a gente precisa de uma avaliação do paliativista a nível de consultório para já criar um vínculo, porque no momento que a gente cria um plano terapêutico, tudo facilita. É muito difícil, né? Você decidir uma invasão ou uma não invasão num paciente que não tem indicação, quando você está sozinho num plantão, numa UTI, onde já se passou, ele já viu o assistente e nunca ninguém foi conversado com ele que aquela situação poderia acontecer, tá? Quando a gente lida em cuidados paliativos, a gente sempre tem que tentar situar o paciente numa linha de evolução, né? A gente sabe que o que acontece? Isso daqui é um gráfico do OMS, tá? O paciente está aqui, o diagnóstico dele, né? No momento que ele recebe o diagnóstico, geralmente a gente tem a maior curva do tratamento modificador de doença. Aquele paciente com IC, aquele paciente com DPOC que descobriu agora, é aquele paciente que está com câncer, que a gente vai iniciar a quimioterapia paliativa, né? De ter um câncer avançado, sem possibilidade de cura. E a gente sabe que com o decorrer da doença, o tratamento modificador de doença vai declinando e o tratamento paliativo vai aumentando. Até se chegar ao ponto da terminalidade, onde o cuidado paliativo é pleno, e o cuidado paliativo também permanece no luto, né? A gente sabe, a gente tem serviços que existem em ambulatório de luto, porque lembra que o cuidado paliativo não cuida só do paciente, cuida também do familiar. E aí a gente sabe, daqui a pouco a gente vai jogar as doenças dentro desse gráfico aqui de evolução do paciente. Por exemplo, quando a gente está lidando com um paciente com neoplasia avançada, né, com metástase, já sem possibilidade de cura, a gente vê que aquele paciente ele está indo bem na funcionalidade dele, ao longo do tempo, e de uma hora para outra ele cai performance. É aquele paciente que está bem, está trabalhando, está só com uma fadigazinha pela quimioterapia, e de uma hora para outra ele acama, ou fica na cadeira de rodas. A gente sabe que quando ele cai, essa funcionalidade dele, ele está próximo da terminalidade, tá? Então, ó, no câncer, o paciente vem bem, está fazendo tratamento modificador de doença, e de uma hora para outra ele cai em funcionalidade de uma forma muito rápida, até a terminalidade dele. Quando a gente vê isso no cuidado paliativo, a gente sabe que ali é o momento de a gente conversar com a oncologia, ver funcionalidade, a gente parar a terapêutica, priorizar os cuidados paliativos, tá? Pacientes com insuficiência orgânica, né? Pacientes com doença crônica, paciente com IC, DPOC,
né? Hoje o HIV se comporta dessa forma, né? Com a invenção da TARV também. Antigamente o HIV era igual a neoplasia. Então aquele paciente está com uma IC, vem interna, ele nunca volta para o nível funcional dele de antes. Era aquele que não tinha dispneia, fazia tudo, internou, teve uma exacerbação, o DPOC, IC, volta no nível menor. Exacerba de novo, volta no nível menor. Exacerba de novo e vai caindo classe funcional até o ponto que a gente veja um estágio funcional 4, numa IC, uma DPOC Good D, que a gente vê que a priorização de cuidado paliativo é bem maior. E é justamente aquele paciente. Tratamento modificador chega no cuidado paliativo, já chegando na terminalidade, aqui o cuidado paliativo passa a ser exclusivo, né? Fragilidade e demência, as doenças neurológicas, né, já vão bem devagar, que ele vai caindo a funcionalidade. Aquele paciente com Alzheimer, que é uma doença progressiva, vai levando 7, 10 anos para ele caindo a funcionalidade dele. Vai devagarzinho, tá bom? Até o ponto que o cuidado paliativo é predominante, né? Quando já está acamado, quando a gente vê que as medicações de doença já não estão fazendo tanto benefício. No cuidado paliativo, a gente usa diversas escalas para a gente se situar. A gente, como paliativista, a gente sempre tem que saber com quem a gente está falando. Geralmente, os oncologistas mais antigos e os cirurgiões, a gente conversa sobre Karnov, ECOG com os oncologistas, e o PPS entre os paliativistas, tá bom? Vou mostrar os principais para vocês. O ESAS é uma escala que se usa para a gente avaliar sintomas, e o PPI é uma outra escala de prognóstico que a gente usa para avaliar, né, a expectativa de vida daquele paciente em dias, né, em dias, horas, em semanas, em meses, tá? O PPS é justamente a escala que a gente usa para a gente situar aquele paciente, como que está a funcionalidade dele. É uma escala que vai de 0 a 100, 0 é a morte, 100 quando o paciente está totalmente rígido, e a gente olha a tabela, tá? E vai olhando, né? A gente sabe, existe inclusive estudos para se avaliar aquele PPS daquele paciente relacionado à oncologia, qual a expectativa de vida deles em dias, né? Isso a gente consegue também ver pelo PPS, mas mais a gente falar. Era um paciente oncológico, estava com PPS de 80, 90, e aí voltou na consulta agora já com PPS de 40, 30, já está acamado, está ficando na cadeira de rodas, já está comendo bem pouco, e a gente inclusive vai escalonando, porque aquele paciente, no momento que ele entra em processo de morte, ele vai decair, ele vai fazer do 30, vai para o 20 até chegar ao 10, entendeu? Isso é uma medida clínica, né? A gente usa no dia a dia quando vai ver o paciente. O ESAS é a avaliação de sintomas, você vai ver, o ESAS tem 9 sintomas, o 10º sintoma o paciente pode dizer o que ele quer que seja, né, algo que seja ruim para ele envolve os principais sintomas e cuidados paliativos, aquele paciente vai enumerar. Está com dor de 0 a 10, cansaço, náusea, tristeza, ansiedade, a gente usa bem na prática clínica. Uma outra coisa que é super interessante, eu acho que isso vale a gente divulgar, existe um site que lá a gente encontra calculadoras para prognosticar muita coisa, tá? Se você gosta de prognóstico, de detalhe, né, a gente sabe que a medicina baseada em evidência, ela busca isso, a gente tem que ter algo palpável, inclusive de prognosticar as coisas, expectativa de vida, probabilidade de óbito de pacientes que admitem UTI. É importante ver a prognose, ele traz várias informações até para a gente calcular a expectativa de vida de paciente, né, qual a expectativa de vida daquele senhor ali de 90 anos, às vezes ele internou por um outro motivo, a gente tinha isso no Covid, o Gabriel, que era coordenador lá no campanha, às vezes nos pacientes mais idosos a gente colocava, justamente para a gente ter ideia, ele está ali com o Covid, né, num processo grave, mas qual a probabilidade qual a expectativa de vida dele que ele tem, pelas comorbidades não COVID dele, né, e até para os pacientes, quando a gente faz decisão terapêutica de decidir na oncogeriatria, né, se aquele paciente vai fazer quimioterapia ou não, quais são as variáveis clínicas dele, assim, aquela quimioterapia seria para dar uma sobrevida dele de 3 anos, mas se a gente olhar as comorbidades não oncológicas dele, ele tem uma expectativa de menos de 1 ano, então até para você decidir a decisão terapêutica prognosticar é muito importante, tá? E aí, gente, aqui eu dei um resumão do que é cuidado paliativo, indicação e tudo mais.
Agora eu vou entrar aqui no ambiente da terapia intensiva, tá bom? O que a gente tem de mais de particularidade dentro da terapia intensiva? A terapia intensiva, quando a gente vai procurar os sintomas mais prevalentes nela, a gente vê que os pacientes mais se queixam a dificuldade de comunicação, a dificuldade dele se comunicar com a equipe, tá bom? Ele tá lá entubado, ele tá lá com tráqueo, como que ele vai falar o que ele está sentindo, né? E cabe a nós medidas alternativas de comunicação. A preocupação dele, o nervosismo, às vezes ele tá lá, você imagina, você é aquele paciente que tá lá na terapia intensiva e você não sabe nada do que está acontecendo com você, né? Está sendo passada por um familiar, as informações, você não está sabendo, às vezes é o nervosismo da própria família, né? Um outro sintoma interessante da gente falar é a sede, né? A sede é relatada em 80% dos pacientes em terapia intensiva, tá? E é importante a gente se atentar. Falta de energia, né? Essa fadiga que pode perdurar até por anos, sonolência, perda de peso, fome, boca seca, a falta de ar, né? A falta de apetite, a dor, que continua sendo um sintoma muito prevalente, tá bom? A insônia e a náusea. Então, eu gravei esses 4 só para a gente lembrar comunicação, né? Acho que é essencial, e a gente lembrar um pouco da sede também. Quando a gente fala em cuidados paliativos na terapia intensiva, é muito interessante a gente fazer alguns lembretes, né? Como a gente está naquele ambiente que o paciente está controlado, ele está sob monitorização, tem acesso a drogas que são usados em terapia intensiva, a gente tem que lembrar da conversão de opioides, né? Existe a conversão entre opioides, se for um paciente que já usa opioide, né? Usa morfina, se for converter de EV para VO, se for mudar a morfina para fentanil, que é 100 vezes mais potente, a gente saber essa equivalência, isso é fácil a gente olhar em aplicativo. A gente lembrar que a morfina é ruim para o paciente renal crônico, né, pelo metabólico. A gente lembrar da constipação induzida pelo opioide, se for utilizar, tá? A mão que prescreve o opioide é a mão que prescreve o laxativo. A gente lembrar da ketamina e do Precedex como excelentes adjuvantes, tá? Aí o Keta 10, o pessoal da anestesia adora e realmente tem seus efeitos tanto em analgesia, em prevenção de delírio, tá bom? No caso do Precedex. A dispneia, quando a gente fala em dispneia, a gente tem que lembrar que a morfina é a pedra angular, é o opioide mais conhecido. A gente tem que lembrar que existe relatos de dispneia mesmo em pacientes em ventilação mecânica, e aí a gente trata a etiologia e vê as VNIs em alguns casos, que a gente sabe, né, uma EC descompensada, um DPOC exacerbado, tem suas maiores indicações. A sensação de sede e boca seca, ela está presente em 80% dos pacientes e muitos serviços já até orientado à higiene bucal, que vai 3 vezes ao dia, que vai melhorar isso, um algodão umedecido, uma saliva artificial, ou mesmo gelo, podem melhorar. A atenção aos familiares, um plano terapêutico é importante. O que se frisa muito, inclusive nesse artigo atual, é a gente falar. Às vezes se cobra tanto, mas o maior erro é assim, os profissionais não foram treinados para dar comunicação de mais notícias, para ter uma comunicação empática, para saber comunicação não verbal e até ele conhecer os seus próprios sentimentos, né? O que ele tenta fazer como contrarreferência, o que ele assume para aquilo. Então isso é muito importante para a gente poder fazer essa atenção aos familiares. E também o envolvimento do paliativista justamente para o alívio de sintomas físicos e emocionais, tá? Quando estão maiores, aí vale a pena ter a avaliação do especialista. Aquele artigo, ele traz assim, no paliativo moderno, depois dos anos 2000, o que teve de intervenção e o que a gente viu que pode melhorar o cuidado paliativo dentro de uma UTI, né? Se pesquisou muito assim, educação e reunião familiares frequentes. Eles trazem benefícios. Nos locais que foram testados inicialmente, sim, mas quando foi replicado o mesmo protocolo que era usado em um hospital, não se via a mesma coisa. Então, o que se fala? A gente tem que adequar para a nossa realidade. A educação do nosso jeito, a gente tem que adequar as reuniões familiares para a população que a gente está vivendo, tá bom? O que se viu de benefício foi reuniões diárias com a enfermagem chegando com o paciente, explicando sobre a sua doença, explicando para a família o que estava acontecendo todo dia, para aquele paciente poder fazer uma participação ativa numa visita interdisciplinar. E isso se mostrou que aí a gente fala, né, teve um aumento de mortalidade hospitalar. Por quê? Porque diminuiu, né, não teve alteração na mortalidade nos 6 meses, porque o paciente conseguiu-se que aquele paciente morresse naquele ambiente, né?
E, consequentemente, os pacientes que conseguiram ter alta foram pacientes que ficaram mais independentes em casa. Existe outra técnica que foi testada e que se viu que diminuía sintomas depressivos em familiares, diminuía custos, diminuía a internação em UTI, né? E estudos americanos gostam de comparar basicamente isso, é a questão dos 3 desejos, né? Que custava em torno de $5,98 por mês para o hospital, e se via um benefício aumentado em qualidade. Seriam os 3 desejos do paciente. Você tem 3 desejos. Quais os 3 desejos que você queria agora? Aí era tipo assim, o paciente quer comer tal coisa, ele quer ver a luz do sol, ele quer a visita de tal pessoa, e se viu que tinha benefício isso também, tá bom? Isso é coisa a se pensar. O envolvimento de profissionais externos, que se pensam em cuidados paliativos. Cuidados paliativos primários. Existem cuidados paliativos primários, que é o que todo mundo tem que fazer, saber fazer, que é linhas gerais, e cuidados paliativos especializados, tá bom? Se colocou profissionais especialistas em comunicação, em equipes, para ver se havia melhora, e se viu que sintomas depressivos diminuíam nos familiares. Com ferramentas de tecnologia no dia a dia, o que se viu de estatisticamente bom? Viu que se prognosticar, ter aquela ideia de saber o prognóstico do paciente, expectativa de vida, mortalidade, ele diminuía divergências entre a equipe, entre profissionais médicos, tá? Já está tudo alinhado, então a linha de raciocínio dele está sendo de paliação, justamente porque está acontecendo isso, a comunicação está boa com a família, está legal, entendi, entendeu? Isso ajuda muito, isso é provado em literatura. E a gente sabe que isso tende a diminuir sintomas depressivos, principalmente familiares, diminui inclusive processos intra-hospitalares, tá? Envolvimento do paliativista, a gente sabe que diminui as chamadas, né, do código amarelo para reanimação, né? A gente sabe que não aumentou taxa de readmissão, o paliativista estando junto ali com a equipe, e mais altos para hóspice, né? Diminuiu permanência hospitalar, né, e permanência na UTI. E uma outra coisa que se fala muito dessa intervenção é a equipe interprofissional. Se fala que assim, uma decisão tomada só por um médico, só pelo médico, deixa ele mais angustiado. Uma decisão entre equipe, um médico com o enfermeiro, uma decisão entre equipe, se torna menor o sofrimento moral de decidir aquilo e até uma maior resiliência para a equipe. Decidir junto é muito importante. Gente, as mensagens finais que eu tenho para vocês, para não ficar tão grande a aula, o cuidado paliativo é interdisciplinar, interprofissional, tá? A gente tem que lidar com essa complexidade de um paciente que está com uma doença terminal, tá bom? O processo de morrer é extremamente dinâmico, a gente tem que se atentar aos detalhes, e esses detalhes eles têm sempre que de caberem junto, sabendo que aquele ser humano, ele tem uma biografia de vida, ele tem uma trajetória de vida, ele tem valores, ele tem desejos, ele tem uma família por trás. Cada vez mais se fala, fulano de tal é o amor de alguém, né? A gente tem que tentar humanizar isso, né? A gente legitima a realidade, a gente não desfaz esperanças, assegurando ao paciente e seus familiares uma assistência constante, né? Não largar a mão dele, né? Agora o senhor vai para uma outra equipe porque o senhor está muito grave, né? Então a gente tem que estar sempre junto, a gente vai acompanhando em conjunto, né? Inclusive até o luto. Eu acho que a gente sempre tem que lembrar e a gente tem que enaltecer coisas que a gente tem na nossa unidade, né? Que a gente vê o paciente no São Lucas, enquanto Ana Cláudia Arantes, que está até lançando o livro agora, fala de lei da videochamada, já é uma atividade que a gente faz, né? Isso diminui a ansiedade do paciente, isso diminui a ansiedade da família. A gente vê aqui um colega médico, Gabriel, anestesista, aqui conversando, usando o celular para o paciente fazer uma videochamada com a família, e isso é qualidade de assistência, né? A gente vê um paciente aqui, já tinha uma em ventilação mecânica há muito tempo, né? Um prognóstico que estava se deixando muito reservado, um ambiente mais familiar para ele, né? Fotos da família, do time do coração, né? Isso daqui também calendário para que a gente faça prevenção de delírio, um breve histórico da vida dele para o profissional chegar no leito e entender quem era o paciente, qual a biografia dele, né? Relógio também. Quando a gente fala que o paciente, o principal motivo é
a dificuldade de comunicação, existe comunicação alternativa, né? Isso a terapia ocupacional traz para a gente. Existem pranchas de comunicação alternativa para aqueles pacientes que não podem falar, para a gente se comunicar e poder trazer uma melhor assistência. Então, aqui, o Dr. Gabriel também usando uma prancha de comunicação, conversando com a paciente da forma que podia. A paciente aqui em ventilação mecânica, tá bom? E a gente vê aqui, realmente aí foi uma evolução para a gente. Além da parte física, aquele paciente lá fora, deambulando, fazendo ativação física, a gente sabe que melhora o prognóstico. Era um paciente que queria ver a luz do sol no Dia das Mães, tá bom? Viu o filho de longe, passeou pelo hospital, conheceu São Lucas, e aí um benefício físico e emocional muito grande para ela. Graças a Deus foi de alta, sem medida invasiva, porque dá para ver de longe que se trata de uma idosa que já era uma idosa frágil. E a gente está junto, inclusive, essa situação é algo que a gente vivenciou com a equipe da anestesia. Era um paciente que faleceu por uma falha de tratamento mesmo, no Covid, e a equipe fez uma oração antes. A primeira ideia que a gente traz até, ele vai morrer, a gente vai fazer só 2 ciclos de reanimação e vai parar. Não, por que a gente precisa fazer isso? Aquela reanimação não vai levar a nada. Já está tudo muito bem conversado, é uma comunicação muito boa com a família, e o que se fez foi colocar a música predileta do paciente, se fez uma oração e ele caminhou feliz. Caminhou, foi a óbito, mas de uma forma que a equipe não ficou fragilizada, entendeu? Foi um momento bonito entre a equipe. E eu acho que isso a gente tem que enaltecer, a gente como o Hospital São Lucas, tá? Pessoal, as minhas referências para essa aula foi o artigo que eu falei da Medical Care, é o Manual de Cuidados Paliativos, que está super novinho, é do 2º semestre desse ano, e o Up to Date, tá bom? Falando para vocês, até o tema da aula foi o cuidado paliativo. A gente vai comemorar no dia 9 agora, né, o 2º sábado do mês, o Dia Mundial de Cuidados Paliativos. Esse ano a gente traz aquela ideia de equidade, né, de que a gente dá mais àquele que precisa mais, né, então o cuidado paliativo busca isso, né, e eu, como geriatra, tenho que lembrar do tubo prateado. A gente está no outubro rosa, mas é o tubo prateado também, para a gente lembrar dos direitos dos idosos também, tá bom? Pessoal, foi um prazer. Desculpa aí eu demorar da aula, é porque tinha muita informação, tá? E aí? Rogério, foi ótima. Você descompartilha para a gente te ver e fazer um monte de perguntas? Tá, descompartilhar a tela, né? Que aí você fica vendo, todos que queiram. Veja se você consegue. Pronto. Bom, veja, Gero, parabéns. A aula foi ótima. Deu para a gente entender uma dimensão aí. Tá conseguindo entender? Tô te ouvindo. Beleza. A aula foi ótima, parabéns. Deu para dar aí uma dimensão, né, aos cuidados paliativos. É um tema assim, super atual, sempre atual, né, e cada vez mais, parabéns pelo seu papel aí, né, assim, trazendo um pouco mais de cuidados paliativos, né, para toda instituição, muito solícito quando a gente perde tudo. Mas eu queria deixar duas perguntinhas. Em 2000, há uns 5 anos, né, quando eu tinha voltado para cá, a gente tinha um colega que ele é intensivista americano. E, na verdade, ele é brasileiro, mas a formação dele médica é americana. Ele veio para cá, né, ficou um tempo com a gente aqui, e ele tinha uma ideia de cuidados paliativos, né, que era um pouco mais além da gente. Naquela ocasião, a gente chegou, para você ter uma ideia, a ter 3 ou 4 extubações paliativas. De lá para cá, a gente praticamente não teve mais a extubação paliativa. E aí eu tenho duas perguntinhas. Né, qual o seu ponto de vista, né, e se nós estamos preparados hoje para fazer esse tipo de procedimento? Eu lembro que eu mesmo fui médico assistente de um paciente que a gente fez extubação paliativa e foi uma coisa assim fantástica. Eu fui lá embaixo na UCV, todo mundo lembra, eu acho, foi uma coisa muito boa. Mas a gente parece que é aquela coisa de ficar o tempo inteiro nos atualizando e nos assim mostrando, olha, tem cuidados paliativos, vamos fazer isso, vamos acular, vamos deixar, né, vamos dar um fim digno de vida, né? Isso é um ponto que eu queria que você comentasse. E o outro
é uma coisa que, não lembro se você lembra, na época do Fantástico, é só para fazer um link. Sempre aparecia uma médica que acabou sendo até processada porque ela desligava drogas vasoativas, né, dos pacientes. E em juízo depois, né, o dito dela é que eram pacientes sem cuidados paliativos, que não tinham, né, perspectiva de vida. E no artigo, quando você comenta, né, na última resolução de 2017, ele disse que você, ou em 2006 também já falava, que você tem, o médico ele pode suspender, né, ou diminuir procedimentos. Eu entendo assim como hemodiálise, mas no que tange a droga vasoativa, aquele paciente em que é terminal, é cuidados paliativos exclusivos, a família muito bem orientada, qual é a posição com relação à droga vasoativa? Desliga a droga vasoativa, a gente não aumenta a droga vasoativa e espera o paciente uma semana, 2 semanas. Então, essa assim, uma pedra no sapato da gente que está diretamente na UTI, né, no que tange esse processo geral. Porque muitas vezes, Gero, a gente percebe que a família entendeu, né, que o paciente até queria isso, mas o médico em si, ele dizia, pera aí, não vou fazer isso não, eu estou matando o rapaz. Então, esses 2 pontos eu queria que você comentasse. Um, sobre droga vasoativa e outro sobre o que você tem de experiência, o que é que você pensa como instituição sobre esse conceito de extubação paliativa. Sintra, perguntas bem interessantes, tá? Com relação à extubação paliativa, é assim, a extubação paliativa, idealmente, a gente fala assim, idealmente ela tem que ser acompanhada por um paliativista, porque digamos que é a faixa preta do cuidado paliativo. Porque o que acontece? Quando a gente propõe uma extubação paliativa, eu estou propondo baseado nos valores daquele paciente. Para mim, vale a pena ele ser extubado porque isso traz algum valor para ele, ou seja, ele interagir com a família dele, ele ver um ente querido que está chegando de viagem, ele poder fazer algo que faz sentido para ele. Eu não vou simplesmente extubá-lo para vê-lo morrer na minha frente de dispneia. Entendeu? A gente tem que ponderar isso bem. Por que é faixa preta? Porque eu tenho que estubá-lo e tá com as drogas na mão para que eu faça o controle efetivo da dispneia dele. A gente propõe a extubação paliativa quando aquele paciente existe algo dentro da biografia dele, dentro dos valores dele que fazem sentido para a gente extubá-lo. Tá bom? E se isso fizer sentido, a gente pode propor extubação paliativa sim. O que a gente tem de estudo hoje é que 80% daqueles pacientes, por isso que a gente toma cuidado, né, eles vão falecer nas primeiras 12, 24 horas depois da extubação paliativa, tá bom? Então, o controle de dispneia tem que ser impecável, desde quando você vai fazer a extubação. E sempre tendo um propósito, você não vai extubar à toa. Era muito engraçado isso, porque assim, você imagina o residente. O residente, ele, qualquer coisa, ele via um paciente entubado paliativo, ele queria extubar. Porque ele está querendo aprender e ele quer fazer aquilo, né? Então, eu era um R3 de geriatria no paliativo ali. Eu queria extubar para eu ver como que era, mas você vê que tem situações que ficam bem angustiantes. Então, isso tem que ser conversado e preferencialmente ter uma pessoa que entenda do assunto, porque você tem que lembrar dos princípios, você tem que controlar sintoma. Se eu tiro a ventilação mecânica dele para ele falecer de dispneia em 20 minutos, eu estou levando ele, eu estou acelerando a morte dele de alguma forma, tá? Esse é um detalhe, e não existe certo e errado, a gente individualiza e a gente sempre vai se basear em valores e ética. A gente, na medicina paliativa, a gente sempre... E na medicina em geral, a gente tem que ter sempre os princípios de algumas coisas, né? A gente tem que ter o princípio da não maleficência, da beneficência, a gente sempre tem que pesar os dois. O que eu estou fazendo de benéfico não está causando tão mal para aquele paciente. Eu tenho que estar sempre ligado à ética, né? A ética, eu tenho que saber que é algo que não é eticamente plausível. Por exemplo, o que acontece? Se um paciente chegar comigo e falar, doutor, eu tenho câncer terminal, eu quero que você se mate. A gente sempre, não maleficência, o princípio da não maleficência, beneficência, autonomia e ética. Nenhum princípio desse pode inferir o outro. Se chega um paciente com você e fala, eu quero que você me mate porque eu tenho câncer terminal, você fala, é a autonomia dele de querer morrer, mas você não pode infringir porque eticamente isso está errado.
Então, sempre a gente se baseia nesses 4. E a vida médica, a vida do paliativista é viver assim. A gente tem que estar olhando se aquela conduta é benéfica, não está sendo maléfica, se ela é ética e se aquilo está baseado nos valores dele, na autonomia dele. Com relação à droga vasoativa, é o seguinte, Sintra, isso que você traz, isso é muito interessante porque a gente tem que avaliar a parte moral e a gente tem que lembrar que nós somos pessoas agindo ali. Se você me perguntar o que está escrito na ética, você manter aquela droga e não aumentar, e você tirar eticamente e legalmente é a mesma coisa. Só que nós, seres humanos, é muito mais fácil a gente não fazer do que a gente tirar depois, entendeu? Por isso a importância de uma diretiva antecipada, de você conhecer bem aquele paciente. Entre você colocar a droga, é mais fácil você não colocar, porque tem uma diretiva e aquele paciente está numa IC descompensada, a gente internou várias vezes, é totalmente disfuncional, e eu não coloquei dobuta e estou controlando a dispneia dele. Agora ele está com dobuta e eu vou tirar a dobuta dele para ele descompensar, ou ele está normotenso pela nora e eu vou tirar, isso para a gente é mais doído, mas eticamente é a mesma coisa. Já existiu situações que o que acontece? Aquela família está em sofrimento e aí são casos e casos. Uma filha estava vindo da Europa, a gente manteve a nora para aquela filha chegar, entendeu? Aquilo dali fazia sentido para a família, para o paciente. Fazia parte do ritual do luto dele. Mas já teve situações que a gente via um sofrimento. Às vezes a gente, da geriatria, do paliativo, a gente sempre falava que quando a UTI chamava a gente tinha 2 pareceres, era o 007, que é a licença para matar, e a 6 de janeiro, que é o dia de Reis. A gente ia desconstruir a árvore de Natal que foi feita, né? Se enfeitou tanto que o paciente ia viver, ia ficar tudo certo, e a UTI ia ser maravilhosa para ele, e que na verdade não foi, está totalmente funcional, ventilação mecânica há muito tempo. E não existe certo e errado, é caso a caso, mas eticamente você pode tirar. A família está super bem, está conversado, não existe o paciente estar em fase ativa de morte, não existe prognóstico, eu não estou vendo aquela medida como uma ponte para que ele se melhore, eu posso desligar a droga, tá? Garantindo que, se caso, no caso a gente falando de dobuta, a dispneia pode piorar, eu estou ali com a minha morfina na mão, talvez um diurético ali valesse a pena, e a gente sabe que ele vai caminhar para a morte nos próximos minutos, próximas horas. Acho que não sei se ficou claro aí. Foi ótimo, muito bem, foi muito bom. Ju, quer falar aqui? Ju, pergunte aí. Oi, Gero, tudo bom? Oi, Ju, boa noite. Aula. Tudo bem, muito clara, didática. Deixa eu te fazer uma pergunta, que assim, como é uma aula, um ambiente de terapia intensiva, do que Beto também colocou, uma das coisas que me aflige também é aquele paciente que tem múltiplas comorbidades, e aí ele faz, por exemplo, um choque séptico. E aí começa tudo, né? Droga, antibiótico, e ele não responde, não está respondendo. Só que a gente vai mantendo. E droga, 1 micrograma de nora, e vasopressina, dose máxima, e dobuta. Só que aí é um contexto agudo num cara que já tinha comorbidades e ele não foi preparado, e muito menos a família. Aí, nesse caso, que é um contexto agudo, uma infecção, como é que o cuidado paliativo entraria? Até para nos ajudar na questão até de comunicação de más notícias, porque eu acho que isso é uma das coisas que nos afligem na terapia intensiva, assim, no dia a dia. Porque, assim, aquele cara que tem câncer e que está vindo naquele processo, reinternações, ou o cara da IC mesmo, que tem milhares de reinternações, a família também vai percebendo, né? Isso vai tomando uma concretude, o fim. Mas esse cara que tem um monte de doença e, de repente, ele interna por um choque séptico e não melhora e se arrasta por 1 semana, 2 semanas, e a gente está vendo que ali não vai melhorar, já evoluindo com algumas disfunções, mas que a gente está mantendo ali artificialmente. Como é que o cuidado paliativo se coloca nesse caso? Ju, é assim, o que a gente tem de principal coisa é assim, internou aquele paciente frágil, multimórbido, octogenário, nonagenário, né? A gente tem que lembrar uma coisa, aquele paciente internou no hospital, ele tem indicação de cuidados paliativos? Tem, né? Às vezes é uma demência moderada e tudo mais.
Só que não significa, ele tem indicação de cuidados paliativos, não significa não fazer nada. É muito que se fala hoje, até alguns teóricos do cuidado paliativo falam que não existe cuidado paliativo proporcional. Todo cuidado paliativo é proporcional. Entendeu? Então, o que a gente geralmente, o que eu te falo, que eu tenho experiência, porque a minha base geriátrica e USP era uma enfermaria enorme de pacientes octogenários, nonagenários, com multimorbidades não oncológicos. Então, o que acontece? O nosso dia a dia era justamente limitar isso. É um paciente que a probabilidade de óbito dele é muito alta, a gente está fazendo o que é proporcional a ele, antibiótico terapia, volume, droga vasoativa. A gente vai limitar medidas que sejam a mais, que a gente sabe que não vai trazer benefício para ele, ou seja, uma hemodiálise, uma reanimação, uma intubação, mas para isso a gente vai garantir um melhor conforto para ele, com VNI, com controle de sintomas. Se ele vir com 24, 48 horas, vir a melhorar, maravilhoso. Eu estou seguindo aquela linha, vai continuar o antibiótico, vai ter alta da UTI e vai para casa. Esse é um perfil de paciente. E esse é um paciente que se fala que é importante a gente captar, a gente falando como instituição, né? É aquele paciente que seria muito interessante ele ter um acompanhamento ambulatorial, porque quando ele reinternar novamente, a gente talvez fique mais fácil para a gente já vir com uma diretiva antecipada e ficar mais fácil o trabalho da UTI, entendeu? Agora, esse paciente que é crônico crítico, que está lá na UTI, não respondeu a um ciclo de antibiótico, mudou, né? Entrou CF, cultura não vem nada, vai lá, o outro antibiótico, ele não muda, aí vale a pena a gente conversar. E aí vale a pena sempre o contato e comunicação, é tudo, de você falar com a família. Olha, a gente está no segundo esquema de antibiótico, está sendo guiado, a gente não tem cultura, o paciente está tendo, claro que num jeito que ele entenda, falência de órgãos, a gente sabe que não é proporcional para ele tal coisa, a gente julga no pensamento clínico que é isso, e aí a gente tenta trazer a família também na comunicação, e por isso comunicações de Mais Notícias é você ouvir mais do que você falar, de saber quais são os valores deles. Às vezes o médico está tão angustiado com aquilo, aí chega o familiar e fala, não, doutor, mas ele já era tão idoso e não sei o quê, e aí conversa com a gente de uma forma assim que ele jamais quis ficar numa cadeira de rodas, porque o vizinho dele ficou e todo mundo cuidava dele, e isso não fazia sentido para a vida dele. Então a gente precisa conhecer essa biografia, esses valores, para a gente poder adequar o nosso plano com ele. Mas cada caso é um caso, Ju. Eu não sei se eu fui tão claro na tua resposta. Eu só quero dizer que não existe o nem tudo e o nem nada. Geralmente a melhor resposta é no meio termo. A gente não faz algo tão invasivo, mas os cuidados gerais de uma sepse a gente faz. Antibiótico terapia na primeira hora, aí até saiu agora essa semana, a gente como clínico e o meu trabalho até como geriatra, eu tenho que estar à frente disso, não é só palhar os pacientes, né? E claro que tem casos de pacientes que a gente que são pacientes, isso aí é discussões de congressos internacionais de medicina paliativa. São os pacientes que você faz antibiótico até quando? Mas isso daí já é detalhe do especialista. É igual falar sobre a cirurgia de tronco, lesão de tronco, hemodinâmica, cirurgia. Vocês vão discutir dentro da cardiologia e ainda vai ter vertentes diferentes. Então, faz parte mesmo da especialidade. Maravilha. Michele, acho que pediu, levantou a mão e depois eu peço para Jerônimo. Oi. Oi, Michele. Pode falar, Oi, Michele. Primeiramente quero agradecer essa oportunidade de conhecer uma aula maravilhosa. E, assim, quando a gente fala em cuidados paliativos, é bem interessante, me lembra até um filme que eu já assisti, O Amor é Contagioso. Não sei se alguém já viu, é um filme muito antigo. E saber dessa importância de ter essa visão do paciente como um todo, com esses fatores psicossocial e, assim, que envolve não somente enxergar como uma doença, e sim o paciente como um todo. Então é isso. Só queria mesmo agradecer e saber se vocês poderiam disponibilizar os artigos. Ah, com certeza. Isso daí eu disponibilizo a aula, eu condensei, aí
os artigos, ele saiu agora, né? A importância que tem a medicina paliativa para a terapia intensiva é justamente isso, né? Foi escolhido como artigo de comemoração de 50 anos, né? Então, para a gente ver aí que é algo que ainda precisa ser discutido mais, conversado mais, né? A gente sabe aí a terapia intensiva virando uma especialidade com residência única, né? Muito provavelmente o módulo de cuidados paliativos vai estar abraçado aí na maioria das especialidades. Nosso objetivo é que a clínica médica também tenha um módulo de cuidados paliativos. Existe uma lei no Congresso para que tenha a disciplina de cuidados paliativos dentro da graduação, tá? Porque a gente tem que começar devagar, que aí vai... o Sintra aí da gestão de saúde, sabe? A gente descongela o pensamento para aprender novas coisas, para recongelar novamente, né? Isso faz parte da mudança da nossa cultura organizacional, cultura de vida mesmo. Verdade. Jerônimo, vamos encerrar aí com o doutor Jerônimo. Vai lá, Jerônimo. Então, Gero, adorei a aula e dá vontade da gente passar a noite falando de cuidado paliativo, né? É tão apaixonante o tema. Então, parabéns pela aula. E eu só queria complementar isso que Juliane falou. Existe uma frase no cuidado paliativo que a gente trata o que é tratável, né? E infecção entra nessa parte. A gente vai tratar o que é tratável, até porque as infecções vão trazer desconforto para o paciente também. Então, a pneumonia vai trazer desconforto, a infecção urinária vai trazer desconforto, a sepse. E aí, o que a gente realmente precisa, como o Gero falou, é pactuar isso. Se eu estou no segundo ciclo de antibiótico, esse paciente não tem resposta, e a gente vai comunicando para a família até onde a gente vai, e a gente vai pactuar, e nós vamos até aqui. Esse é o limite. Né? Então, a gente sempre vai tratar a infecção. Infecção causa desconforto, realmente, o foco é uma assistência que deixa o paciente o mais confortável possível. Então, eu entendo perfeitamente essa agonia, porque essa agonia que se passa, todos nós passamos. Quem tem um pouco mais de informação, como o Gero falou, cada caso é um caso, e cada família é uma família, cada paciente vai ter os seus valores mesmo, e cada paciente vai ser um desafio. Hoje, quando eu passo visita na UCV, hoje, a gente tinha pelo menos 2 pacientes para cuidado paliativo, lá na UCV 2. E são pacientes que são super desafiadores mesmo, e a gente vai ter que encarar isso. E uma coisa muito legal também, quando a gente olha para a gente do São Lucas, a gente consegue enxergar quanta coisa que a gente já faz e de repente a gente não percebe. As ações de humanização, as visitas PET que nós temos, as idas ao solário que a gente faz com os pacientes, teve um paciente que recebeu visita de 3 cães. A gente desceu o paciente, não sei se vocês lembram desse fato, né? Então, são essas coisas que vão fazendo a diferença. Se vocês hoje forem conversar com a equipe já tem uma visão de cuidado paliativo, né? Isso é muito legal, assim, eu acho que o cuidado paliativo, como ele é puro, ele é uma doença contagiosa boa, ele contagia as pessoas. Então, era só trazer essa parte da infecção que Ju perguntou, porque realmente, como é uma coisa da minha área, infecção a gente sempre vai tratar e vai pactuar com a família até onde a gente vai, até onde cabe ir. Maravilha. Eu acho que todos, né, já comentaram aqui que levantaram a mão. Gero, gostaria de agradecer primeiro pelo seu tempo disponível. A aula foi ótima. Eu concordo com o Jerônimo, acho que dava para falar a noite inteira sobre cuidados paliativos, porque dúvidas e dúvidas e dúvidas mais geram dúvidas. É um assunto assim meio realmente um bom assunto de discutir beira-leito e um bom assunto de trazer para a nossa prática diária. O São Lucas, assim, como instituição, está de parabéns no que tange a esse avanço. Eu lembro que há uns 4, 5 anos a gente pouco se falava, né? E, assim, a gente vem andando de passos largos. Eu acredito que no futuro teremos aí uma equipe de paliação para nos ajudar, para andar de mãos, braços dadas em todos os setores, como você disse, seja na UTI, seja na internação, seja na urgência, enfim, em qualquer lugar. Parabéns pela aula, foi ótimo. Obrigado aí pelo seu tempo disponível e suas mensagens finais aí para a gente finalizar.
Eu acho que Ju levantou a mão. Será que tu quer falar alguma coisa? Só... Não, eu acho que a minha mão ficou levantada. É a mesma mão. Eu acho que é a mesma mão. É a mesma mão de antes. Mas é só para dizer assim, talvez eu não tenha sido tão clara. Não é a questão de não tratar a infecção, mas é que assim os pacientes eles chegam tão graves e hoje a gente avançou tanto na terapia intensiva que a gente consegue deixar pacientes que há, sei lá, 4 anos atrás não viveriam nem 24 horas, a gente consegue deixar com suporte que eles vão ficando meses na UTI. Então, é nesse sentido, entendeu? É nesse arranjo. Eu concordo que tudo é proporcional mesmo, é o que você falou. Tanto que eu acho até a gente ficar repetindo, assim, digitando cuidados paliativos proporcionais. Eu acho que o cuidado paliativo, ele já é proporcional por si, né? Então, é mais nesse sentido, assim, que a família não está preparada. E às vezes o que fica, né? Às vezes a gente coloca no prontuário lá da UTI, cuidado paliativo, 2 pontos, não. Aí o paciente é iniciado e tudo mais. Isso me confunde muito, muito, muito. Né? Gente, foi um prazer, viu? A gente, é um trabalho... É um trabalho que a gente começa devagar, é bem prazeroso, acho que, tipo, assim, o meu coração tá mais feliz, por exemplo, ontem cheguei, consegui paliar uma paciente, sem controle de sintoma, a enfermeira me mandou mensagem agradecendo na madrugada, conversei com a enfermagem antes de sair, ela estava em processo de morte, isso realmente deixa a gente tranquilo, a gente viu que a família estava muito tranquila e a família muito feliz de que fosse feita a vontade da paciente, isso é o caso de ontem, né? A gente está sempre à disposição para conversar, quem quiser discutir alguma coisa, né? Agora, no São Lucas, eu comecei aí, estou dando plantão na UCV e na UTI clínica, né? Estou agora no ramo das UTIs. E precisando aí, eu estou à disposição, viu? Uma boa noite. Maravilha, pessoal. Obrigado a todos, viu? Foi ótima a aula de hoje. Obrigado pela presença de todos e até a próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, a gente vai ter uma aula de monitorização avançada. A Ju já fez a primeira etapa. A gente vai falar de alguns preditores de pré-hipotensão. Será uma aula bem legal. Espero a presença de todos, tá bom? Um abraço e até a próxima quarta. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.